E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje, caule. É o órgão da planta que fornece o suporte mecânico para folhas, flores e frutos. E também é o responsável pela disposição destas partes na planta. Classificação dos caules quanto à consistência. Primeiro, herbáceos. Caules tenros, geralmente clorofilados, flexíveis, não lignificados, comuns em ervas. Exemplo, coentro, manjericão e pimenta. 2. Sublenhosos, caules lignificados apenas na região basal, junto às raízes, e tenros no ápice. Ocorrem em muitos subarbustos, como é o caso da alfavaca. 3. Lenhosos, caules intensamente lignificados, rígidos, geralmente com grande porte e com um considerável aumento em diâmetro, como acontece com o mogno. Classificação dos caules quanto ao desenvolvimento. Ervas. Primeiro, plantas, geralmente pouco desenvolvidas, de consistência herbácea, tenra, devido à ausência de crescimento secundário, como acontece com a violeta. 2. Subarbustos, plantas que alcançam cerca de 1,5 m de altura, cujos ramos são sublenhosos, como acontece com a lantana camará ou chumbinho. 3. Arbusto, plantas de altura média, inferior a 5 metros, resistentes, com ramos lenhosos, sem tronco predominante. O caule ramifica-se a partir da base, como acontece com a acerola. 4. Árvore. Plantas de altura superior a 5 metros, um tronco nítido e crescimento secundário. Parte ereta da planta é a haste e a ramificada se chama copa, como acontece com o jequitibá. Arvoreta. Árvore de pequena estrutura, com tronco principal muito curto, como acontece com o ipê de jardim. 6. Trepadeira. Caule tipo cipó, trepador, lenhoso, atingindo vários metros, como acontece com a planta chamada de maracujá. Quanto ao hábitat, o caule pode ser aéreo, subterrâneo ou aquático. Caules aéreos podem ser classificados em tronco, haste e estipe. Tronco, caule robusto, crescendo mais na base e com ramificações no ápice, como acontece com a sapucaia. Haste, caule pequeno, ereto, herbáceo, não lignificado e clorofilado, com folhas nos nós, como acontece com a salsa, como acontece com o coentro, como acontece com o espinafre, com a rúcula. Estipe, caule geralmente cilíndrico, não ramificado, com folhas apenas no ápice, como acontece com a palmeira. Colmo, caule ramificado e com uma divisão entre nós e entre nós, e com folhas desde a base. Nó é o espaço na estrutura do caule onde você vai encontrar o processo de formação das folhas. Há 2 tipos de situações para colmos: fistulosos ou ocos e cheios. Fistulosos ou ocos, quase toda a medula desaparece nos entrenós, que são os espaços entre os nós, permanecendo a região dos nós, como acontece com o bambu. E cheios apresenta entre nós com medula, como acontece com o milho e com a cana-de-açúcar. Caules rastejantes são aqueles que crescem paralelamente ao solo e são classificados em estolonífero ou estolão, como acontece com o morango, formando raízes adventícias e ramos aéreos entre nós consecutivos, intercalados ou nós e entre nós sem formação de raízes e ramos, servindo à reprodução vegetativa da planta. De cada nó
se desenvolve uma planta que será independente. Sarmentoso ou prostado, caule que se prende ao solo num único ponto de fixação e cresce rastejando, sem formar outros pontos de enraizamento. Exemplo, a abóbora. Caules subterrâneos são estruturas que associam as funções de armazenamento de reservas e formas de propagação vegetativa. Garantem a vida da planta quando as partes aéreas morrem pelo frio, seca e queimada. Bulbo, o caule propriamente dito, é reduzido a um disco basal, do qual partem muitos catáfilos densamente dispostos. Pode ser tunicado ou pode ser escamoso. Tunicado, uma folha modificada cresce sobre a outra, como acontece com a cebola. Ou escamoso, como acontece com o lírio, onde você tem camadas de disposição em tamanhos diferentes na estrutura do bulbo. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, a sua pauta, para um tema que interesse a vocês, que nós, logicamente, faremos, sem sombra de dúvida. Seus comentários são importantes e foi por um comentário que nós estamos aqui na série As Partes Constituintes da Planta, ou Organologia Vegetal. Gratidão e até o próximo vídeo.